senhores, dando continuidade às dicas do CC com a parte de análise combinatória, vamos aqui a algumas definições. A análise combinatória é um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes formados por um número finito de elementos de um conjunto sobre certas circunstâncias. Na maior parte das vezes, tomaremos o conjunto dos inteiros com n elementos e os grupos formados, ou então os agrupamentos, com elementos de Z, terão P elementos. Isto é, P será a taxa do agrupamento e este P sempre será menor ou igual ao N. Senhores, os arranjos, permutações ou combinações são os três principais tipos de agrupamentos, sendo que eles podem ser simples, com repetição, circulares. Veremos a seguir alguma das nossas aulas as noções sobre esses três grupos. Os arranjos são agrupamentos formados com P elementos, P menor ou igual ao N, de forma que os P elementos sejam distintos entre si, pela ordem ou pela espécie, no caso dos arranjos. Uma característica fundamental dos arranjos, senhores, dos agrupamentos arranjos. Dois arranjos diferem entre si pela ordem de colocação dos elementos. Os arranjos podem ser simples ou com repetição. Vamos aos simples. Arranjo simples. Não ocorre a repetição de qualquer elemento em cada grupo de P elementos. A fórmula dos arranjos simples. Lemos arranjos de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E lógico, senhores, se é em fatorial, os valores de np são inteiros positivos. Vamos aqui a algumas questões sobre o início, a ideia de arranjo. Então, nós temos uma questãozinha do CC Veste. Dado o conjunto E, elementos enumerado por A, B, C, determinar arranjos na taxa 2, ou seja, agrupamento 2, e arranjos da taxa 3, ou agrupamento 3. Senhores, se é arranjos, nós vamos usar a formulazinha de arranjos que vimos há pouco. Então, arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2. Nesse caso, senhores, o nosso N é o 3, que é o número de elementos do conjunto estudado, e o nosso P é a taxa, no nosso caso é a 2. Então, senhores, usando aqui a nossa fórmula, ficamos com 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, que chegamos a 1. Senhores, no caso, desenvolvendo 3 fatorial, né, que vimos já em vídeo já vimos em vídeos passados, 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, e o 1 fatorial é o próprio 1. E aqui, senhores, arranjos, então, de 3 elementos tomados 2 a 2, nós temos condições de formar 6 grupos, ou agrupamentos. Senhores, e o caso de arranjos de 3, na taxa 3 de 3 elementos? Arranjos de 3 elementos tomados 3 a 3. Nosso caso, o N é 3 e o P também é 3. Senhores, novamente, usando aqui a fórmulazinha de arranjos, ficamos a depender de 3 fatorial sobre 3 menos 3. Senhores, o 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial do zero, bem como de 1, são iguais a 1. Então, senhores, arranjos de 3 elementos 3 a 3, temos condições de formar 6 agrupamentos com 3 elementos. Senhores, um problema sobre arranjos. O segredo de um cofre possui uma sequência de 3 dígitos distintos em relação aos nossos 10 algarismos, 0 a 9. Havendo uma perca desse segredo, quantas tentativas deverá haver, no máximo, uma pessoa para conseguir abri-lo? Então, senhores, nós temos um cofre
com um segredo de 3 dígitos distintos, diferentes, em outras palavras, retirado dos nossos 10 algarismos. Em outras palavras, quantos segredos nós podemos obter com esses dígitos em número de sequência de 3 distintos? Então, senhores, vamos aqui analisar. Um possível agrupamento desses algarismos que nós temos é o 247, é o possível segredo, digamos. Vamos alterar a ordem ou a posição de 2 deles, por exemplo, o 2 e o 4. Passamos a ter o segredo 427. Senhores, esses 2 segredos, eles são diferentes. Se são diferentes, senhores, o agrupamento são diferentes, é a pista do arranjo e o uso da fórmula do arranjo. No nosso caso, o nosso N será 10 e o nosso P é 3. Senhores, usando então a condição de 10 fatorial sobre 10 menos 3, que é o 7 fatorial, chegamos a 720 números de segredos que podemos obter com essa estrutura. Vamos agora aqui uma equaçãozinha envolvendo arranjos de n 2 a 2, 56, e arranjos de n menos 1 tomados 6 a 6 igual a arranjos de n menos 3 tomados 4 a 4. Senhores, se arranjo, vamos usar essa formulazinha. Então, arranjo de n 2 a 2. Usando a fórmula, ficamos com n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 56. Senhores, equação em fatorial. Desenvolvendo o maior fatorial, que é o n em relação ao menor, chegamos a ficar com a condição de simplificar o n menos 2 fatorial. Ora, aplicando essa condição, n vezes n menos 1 igual a 56, chegamos a uma equação de segundo grau, em que as suas raízes é o 8 e o menos 7. Senhores, cuidado, temos a equação fatorial. Então, a condição de existência do fatorial, você toma em relação ao menor deles, que é o n menos 2, e a c maior ou igual a 0. Então, senhores, em relação aos 2 valores obtidos, o 7 não faz parte ou não pertence a essa solução. No caso, solução unitário 8. A segunda equação, senhores, arranjos de n menos 1, 6 a 6, igual a 30 vezes arranjos de n menos 3 tomados 4 a 4. Senhores, usando a formulazinha de arranjos, ficamos nessa forma. Ora só, dá para a gente simplificar aqui, nessa equação, nessa igualdade, o n menos 7 fatorial pelo n menos 7. Senhores, ficamos então com n menos 1 fatorial igual a 30 que multiplica n menos 3 fatorial. Desenvolvendo o maior fatorial, ó, que é o n menos 1 no nosso caso, em relação ao n menos 3, chegamos a essa condição, cancelamos aqui o n menos 3, senhores, e desenvolvendo esses 2 binômios, em outras palavras, arrumando isso aqui, chegamos a uma equaçãozinha de segundo grau, em que as suas raízes é o 7 e o menos 4. Senhores, condição de existência do fatorial cai no menor, que é o n menos 7. Chegamos a ter n na condição de ser maior ou igual a 7. Então, senhores, o conjunto de solução é o unitário 7 para essa nossa equação. Senhores, deixamos aqui então essas 6 questões, inclusive algumas de vestibulares anteriores. Temos a solução, a marcazinha de cada uma delas. Valeu, no mais, bons estudos e até a próxima.